Meus pais deixaram tudo para o meu irmão porque disseram que um dia ele vai ter uma família, mas mesmo assim ainda esperam que eu pague as contas deles. Um dia, minha mãe me mandou mensagem dizendo que a conta de luz estava vencida e que eu deveria resolver. Respirei fundo e pensei, oi Reddit, talvez isso se perca por aí, mas preciso tirar isso do meu peito. Tenho 29 anos, sempre fui a responsável da família, nunca fui de festas, nunca pedi dinheiro emprestado, trabalho em período integral, tenho minha própria casa e pago todas as minhas contas em dia. Já o meu irmão mais novo, o Jake, de 27 anos, é o completo oposto, mora de graça na casa dos meus pais, vive trocando de emprego como se fosse um esporte e sempre precisa de alguma ajudinha. Crescendo, meus pais sempre foram bem tradicionais, e para falar a verdade, completamente obcecados com a ideia de preparar o Jake para ser o homem da casa e para quando ele tivesse uma família. Enquanto para mim sempre diziam que eu era mulher e que me casaria com alguém que cuidaria de mim, ignorando completamente o fato de que já me sustento sozinha há mais de 10 anos. A gota d'água veio há alguns meses, quando meus pais finalizaram o testamento. Eu não esperava muito, mas ao menos um pouco de justiça. Porém, não, tudo, absolutamente tudo, a casa, as economias, o carro, foi deixado para o Jake. Quando perguntei o motivo, minha mãe deu de ombros e disse que ele teria uma família um dia e precisaria de apoio. Como se eu não fosse uma pessoa real, meu pai completou dizendo que eu tinha um bom emprego e ficaria bem. Saí de lá antes de dizer algo de que pudesse me arrepender, ou talvez algo que eu devesse ter dito anos atrás. Mas o mais irônico é que, mesmo me cortando do testamento, ainda esperam que eu pague as contas deles. Semana passada, às 11h13 da noite, minha mãe me manda mensagem, conta de luz vencida, trate de resolver. Sem um por favor, sem explicação, apenas uma ordem, como se eu ainda fosse uma filha adolescente que eles estavam criando a contragosto. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo, minhas mãos tremiam. Respirei fundo e respondi, peça para o seu herdeiro. Joguei o celular no sofá, peguei uma taça de vinho e, embora estivesse com raiva, senti um certo alívio por, pela primeira vez, não ceder. Achei que minha mãe fosse me encher de mensagens ou mandar meu pai vir me fazer sentir culpada, mas não. Silêncio total. 2 dias depois, o Jake me ligou. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. Ele começou no tom mais casual do mundo dizendo que minha mãe contou que eu me recusei a ajudar com a conta de luz. Eu ri e disse que não era recusa, porque eu nunca tive essa obrigação. Ele insistiu que eles estavam passando por dificuldades e que sempre fizeram o melhor por nós. Quase engasguei, o melhor deles foi dar tudo para ele e ainda esperar que eu bancasse as responsabilidades de adultos. Ele ficou na defensiva, dizendo que meus pais são idosos e que ele ainda está tentando fazer o negócio dele decolar. Vale explicar, o negócio do Jake é revender tênis e cigarros eletrônicos no Instagram e, da última vez que eu vi, ele tinha faturado $112 em 3 meses. Então falei na lata, se eles te deixaram tudo porque você é quem vai ter uma família um dia, talvez esteja na hora de mostrar para eles o que ser um provedor realmente significa. Ele desligou na hora, é claro. No dia seguinte, recebi outra mensagem, dessa vez do meu pai, dizendo, você acha isso engraçado? Ainda somos seus pais, comece a agir como filha. Olhei para a mensagem por um bom tempo e respondi. Comecem a agir como pais. Eles não gostaram. As tentativas de me fazer sentir culpada só aumentaram, dizendo que me criaram e que era assim que eu retribuía, e que o Jake estava muito estressado para lidar com tudo sozinho. Mas eu continuei firme. Foi aí que algo inesperado aconteceu, comecei a receber mensagens de outros parentes, porque minha mãe foi chorar para a irmã dela, que então contou para a família toda. Minha prima Sara acabou se metendo também e de repente parecia que todo mundo tinha uma opinião sobre o assunto, diziam que era só dinheiro e que eu deveria ajudar, que o Jake era meu irmão e precisava de apoio, que eu não deveria punir meus pais só porque estava magoada. Eu não respondi à maioria, mas para Sara, que eu realmente respeito, eu disse, você pagaria as contas de alguém depois que essa pessoa te cortasse completamente dos planos de vida dela? E ela respondeu sinceramente, não. Então é isso, eles fizeram a escolha deles e agora eu só estou vivendo de acordo com ela. Passou uma semana, eu continuei afastada, sem mensagens, sem ligações, sem passar por perto. Achei que eles iam convencer outra pessoa a pagar, talvez minha mãe penhorasse alguma joia ou meu pai finalmente vendesse aquele cortador de grama antigo que ele está arrumando desde 2013, de qualquer forma eu estava fora dessa. Então, na quinta-feira passada à noite, cheguei do trabalho, tirei os saltos e estava me acomodando para comer um burrito congelado enquanto assistia meu documentário de crimes, quando de repente ouvi 3 batidas fortes na porta.
Olhei o celular, eram 20h48, e mais batidas vieram logo em seguida. Abri a porta e lá estava o Jake, suado, desarrumado e com cara de raiva, dizendo: "Você não pagou." Cruzei os braços e respondi: "Você só percebeu isso agora?" Ele disse que a energia tinha acabado, tudo, que a mãe estava chorando e o pai gritando, e que ele teve que buscar lanternas na garagem para eles enxergarem. "Você poderia ter evitado isso", ele disse, e essa frase ficou martelando na minha cabeça, como se a má administração e o comportamento mimado deles fossem minha responsabilidade de resolver. Respirei fundo e falei: "Jake, eles deixaram tudo para você, eu não sou carteira reserva sua nem deles." Ele explodiu dizendo que eu estava sendo egoísta, que estava punindo a família e que famílias de verdade não ficam medindo quem fez mais ou menos. Então eu perguntei: "Então por que eles mediram?" Ele ficou sem reação e continuei: "Se família não mede nada, por que eles contaram cada centavo e te deram toda a herança? Se somos realmente família, por que só eu teria que salvar pessoas que não planejam nada para si mesmas, exceto escolher favoritos?" Ele não respondeu, apenas saiu bufando e resmungando algo sobre como o dinheiro muda as pessoas. No dia seguinte recebi um e-mail da minha mãe, sem cumprimento nem pontuação, só dizendo: "Estamos muito desapontados com quem você se tornou." Eu quase ri, porque quem eu me tornei foi justamente a mulher que eles me criaram para não ser, independente, assertiva e imune à manipulação por culpa. E adivinha? A energia ficou cortada por 4 dias. Eu sei porque minha prima, que mora a 2 quarteirões, me ligou perguntando se eles estavam bem, disse que viu eles carregando o celular no carro e eu apenas respondi que ficariam bem, que o Jake daria conta. E eu realmente quis dizer isso. Já se passaram algumas semanas desde o corte de energia, eu me mantive em silêncio e eles continuaram amargurados. O Jake até postou um story no Instagram falando como é cansativo ser o homem da casa enquanto mostrava um par de tênis novos, prioridades, né? Eu não ia escrever nada de novo, mas algo aconteceu na sexta-feira passada que virou a história de cabeça para baixo. Do nada recebi uma ligação de um número desconhecido e normalmente eu ignoraria, mas por algum motivo atendi. Era o advogado do meu pai, dizendo que havia uma cláusula no testamento que eles não tinham entendido ou não tinham pensado bem, e resumindo, a casa, o carro e os bens realmente foram para o Jake, mas as dívidas ligadas a esses bens também, inclusive a hipoteca restante e um processo de seguro sobre um telhado com vazamento que nunca foi resolvido. O advogado foi bem claro: ele é legalmente responsável, sem saída. Eu não podia acreditar, eles tinham basicamente dado a ele uma bomba relógio embrulhada de presente, e foi nesse momento que a minha raiva começou a ser substituída por... Era puro cansaço, sabe por quê? Eu já vinha salvando eles há anos. Eu fui quem pagou o seguro de saúde durante a pandemia, quando meu pai perdeu o emprego. Eu paguei o conserto do carro do Jake 2 vezes porque ele precisava para procurar trabalho. E só no ano passado eu quitei R$ 1.400 de multas do imposto de propriedade que eles tinham acumulado, achando que isso iria parar os avisos de execução da hipoteca. Nenhum agradecimento, nenhum pagamento de volta, só um sentimento de direito misturado com culpa jogada em cima de mim. Naquela noite, o Jake me ligou de novo. Dessa vez ele não estava gritando, estava desesperado. Ele disse que não sabia sobre a hipoteca, que ninguém tinha contado e que ele não tinha como pagar porque nem renda fixa ele tinha. Eu respondi que agora ele tinha uma casa e um título em seu nome, o que já era mais do que muita gente da idade dele, e que ele deveria usar isso com sabedoria. Ele fungou e disse que achava que eu ia ajudar, porque eu sempre ajudei antes. E aí veio a frase que eu quero que vocês guardem: Reddit. Eu fiz uma pausa, olhei pela janela do meu apartamento tranquilo e bem iluminado, e respondi: "Você não pode herdar o trono e ainda esperar que o servo faça todo o trabalho." Depois desliguei. Mais tarde, enviei uma última mensagem para os meus pais. Não com raiva, nem crueldade, apenas honestidade: espero que o Jake se torne o homem que vocês sempre acreditaram que ele era. Mas, a partir de agora, não entrem em contato comigo a menos que seja para pedir desculpas. Não pelo que deram a ele, mas pelo que nunca me deram: respeito básico. Eles não responderam, e eu duvido que respondam, mas tenho dormido melhor. E, pela primeira vez em muito tempo, me sinto livre. Atualização: já se passaram pouco mais de 6 meses desde todo esse drama da herança e das dívidas. A casa, que eles deixaram totalmente para o Jake, junto com a hipoteca e vários problemas de manutenção atrasada, agora está oficialmente à venda, e não foi por escolha. O Jake tentou segurar a casa no começo. Ele se mudou para lá e achou que poderia alugar um quarto para ajudar nas parcelas.
Mas não conseguiu encontrar ninguém que quisesse morar em um lugar com mofo preto no sótão e uma garagem parcialmente desabada. Meus pais ficaram lá por um tempo, porque não tinham para onde ir, mas sem aquecimento durante quase todo o inverno e com vazamentos constantes no telhado, acabaram indo para um hotel barato na cidade vizinha. Pelo visto, os cartões de crédito já estão estourados de novo. E o pior, o Jake tentou me processar. Alegou que eu o pressionei a aceitar a casa sem saber todos os custos. O caso foi motivo de risada no Tribunal de Pequenas Causas. O juiz perguntou: então você aceitou uma casa e agora quer devolver porque ela não dá lucro? Depois disso, ele desistiu quieto. Não falei mais com meus pais, mas há 2 semanas recebi um e-mail da minha mãe dizendo: nós estávamos errados. É só o que posso dizer. Não respondi e provavelmente não vou responder. O mais louco de tudo não foi só o sentimento de direito deles, mas o fato de acreditarem que eu sempre estaria lá, mesmo depois de terem me apagado do legado deles. Agora acabou. Eu comprei um pequeno apartamento com meu próprio dinheiro. Pintei as paredes da cozinha de amarelo vivo, algo que minha mãe sempre dizia que era cafona. Eu adoro. É meu. Então, para quem me mandou mensagem dizendo: você fez a escolha certa, obrigado. Para quem disse: mas ainda são sua família, eu entendo. Mas às vezes, a família é justamente o motivo de você estar se afogando. Não estou amargo. Só estou livre. Obrigado por ouvirem e por me ajudarem a me manter firme quando a culpa tentava voltar.